Mais uma vez de medidas restritivas, teoricamente, de combate ao coronavírus, né? A gente viu imagens, a gente tem visto imagens esses dias de Salvador, lá o prefeito de Salvador, Bruno Reis, mandou colocar tapume nas praias, né? Chapecó, por exemplo, tomou uma outra medida que eu não consigo entender, reduziu a frota, né, de ônibus na cidade, transporte público, e a gente está na expectativa de que o governo de São Paulo anuncie mais medidas restritivas. Daqui a pouquinho, 12h45, a gente conversa de novo aqui no estúdio com o neurocirurgião Paulo Porto de Mello, né, que acompanha essa história desde o início. Doutor Paulo, eu fico aqui já com a paciência no limite, né? A gente se torna repetitivo. A gente está há quase um ano nessa história. E eu sempre falo isso, vou falar de novo. Nos venderam essa história de lockdown, de confinamento, lá no início, em março, né, quase um ano mesmo, né, como uma forma de impedir que as pessoas todas, ou grande número de pessoas, se infectasse ao mesmo tempo, para dar tempo ali para o sistema de saúde se equipar, criarem mais leitos de UTI, e isso virou uma solução que não é solução sem fim, né? A gente está aplicando isso há um ano, pelo jeito não está funcionando e insistem nisso. Qual é a lógica que há nisso tudo, se é que há alguma? Lacombe, aproveitando que você veio do mundo esportivo lá atrás, eu acho que é a mesma coisa que você trocar um técnico porque o time está perdendo. É para fazer um efeito midiático, porque já está comprovado que medidas restritivas não funcionam. Então veja, nós temos um estudo canadense muito famoso, mostrando que o efeito de um lockdown ele pode ser até 10 vezes mais severo, em termos não de dinheiro apenas, mas de vidas humanas do que a própria doença. Nós temos o estudo de Nova York, mostrando que 84% das pessoas contraíram coronavírus dentro de casa, sem sair de casa. Nós temos várias e várias pessoas, cada um de vocês deve conhecer alguém que fala: nossa, mas eu estou isolado, não saio e peguei. Meus tios. Então veja, isso na verdade é mais efeito para jogar para a mídia, para a galera, do que baseado em algo científico, não é? Eu não vejo embasamento nenhum para isso, não é? Por exemplo, há a expectativa que o governo de São Paulo declare que das 22 às 5 vai haver um toque de recolher na cidade. Por que toque de recolher? Por que se restringir o direito de uma pessoa ir e vir? Eu corro o risco de, ao sair de casa para ir numa padaria, por exemplo, contrair a doença de mim mesmo dentro do meu carro? Eu acho que isso não faz muito sentido. O que deveria ser, sim, coibido são aglomerações. Torcidas juntas nos times de futebol, casamentos com 300 pessoas na festa, como nós tivemos algumas fotos aí bastante emblemáticas com personagens bastante conhecidos. Baladas clandestinas, isso sim a gente deve evitar, aglomerações. Agora, sair de um ponto onde você evita aglomerações para um ponto onde você restringe a circulação, isso é algo totalmente absurdo e sem embasamento científico. Isso já está sendo adotado, aliás, em vários estados no país, né? Não é só aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul, entrou em vigor, ou vai entrar em vigor hoje, amanhã também a toque de recolher muito semelhante. A gente está vendo medidas mais restritivas na Bahia, Piauí, Paraíba. Isso tudo porque no interior de São Paulo, porque os leitos de UTI estão superlotados ou muito próximos à taxa máxima de ocupação. E talvez esses governantes sintam que precisam lançar mão de alguma medida mais restritiva. Agora, eu queria repercutir com o senhor, na verdade, doutor Paulo, uma reportagem interessante que saiu hoje na Folha de São Paulo, que mostra o seguinte, né, ao contrário do que mostram esses estudos que o senhor trouxe, né, que o senhor lembrou de que lockdown não funciona. Por exemplo, em Israel, que a gente sabe, 2/3 da população já está imunizado, já tomou a vacina, os casos novos de Covid caíram 52% do início de janeiro até agora, né, quase março. No Reino Unido, que a gente sabe tem um lockdown ainda muito restritivo, esses casos, embora a imunização tenha atingido mais ou menos 20-25% da população, os casos caíram 76%. E na Alemanha também houve uma queda também com medidas restritivas de 58%, embora a vacinação só tenha alcançado 6% da população. Isso não corrobora justamente a teoria de que o lockdown, a evidência de que o lockdown funciona? Tá. Que outro motivo poderia, por exemplo, explicar, justificar essa queda tão acentuada? Então vamos lá, vamos por partes. Em primeiro lugar, o fato de vários estados estarem adotando o lockdown não quer dizer que ele esteja correto.
Lá atrás, na história da humanidade, a humanidade inteira acreditava que a Terra era plana. Aí veio um maluco, falou o mundo é redondo e quase queimaram ele vivo. E hoje a gente sabe que o mundo é redondo. Então isso, o fato de várias pessoas estarem adotando alguma coisa não quer dizer que essa coisa esteja correta. Às vezes ela é só o mais conveniente. Primeiro ponto. Segundo ponto, você fazer a restrição que a Alemanha está fazendo, que a Inglaterra está fazendo, e dizer que é por isso que está funcionando, não é por isso que está funcionando. Vamos ver quando eles reabrirem como é que a coisa vai ser. Porque o que você está fazendo? Você está pegando pessoas suscetíveis e está escondendo elas do vírus dentro de casa. Mas em algum momento, a não ser que você pense em trancafiá-las para o resto da vida, elas vão ter que sair. Não, o Reino Unido já tem até um plano de abertura, reabertura faseado. E aí, quando elas saírem, como é que vai fazer? Elas vão estar suscetíveis do mesmo jeito. Mas então elas a não ser que vacinadas. Então elas estão mais suscetíveis se elas estiverem na reabertura do que no lockdown. Sim, claro. Dizendo? É igual você pegar uma população indígena. Qual é o maior medo que se tem de um homem branco entrar numa tribo indígena que nunca conviveu com a humanidade? Que o índio morra de gripe. Por quê? Porque ele nunca foi exposto, ele não tem anticorpo para aquilo. Certo? Essa é uma das hipóteses que se levanta porque a Índia tem uma imunidade um pouco melhor ao Covid do que o resto do mundo. Porque a Índia tem condições sanitárias precárias e o indiano, em geral, é exposto a uma série de antígenos muito maior do que qualquer outro da humanidade.